Rapaziada, bora para mais um vídeo aqui no canal, né? Como eu digo pra vocês sempre, às vezes o vídeo pode vir meio tarde, mesmo que esteja meio ruim, né? Esses dias, não tô sim de saúde, mas tamo aí, como sempre, mantendo o foco, belezinha? Então, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e bora pro vídeo. Meus amigos, como vocês sabem, a gente tá em data FIFA, então, né? As informações de futebol são escassas, tem muito pouca coisa acontecendo de verdade, né? Mas dentro do que aconteceu, eu venho trazer para vocês as principais informações, belezinha? A gente pode começar falando aí brevemente sobre o que aconteceu com o Oscar, né? Meia do São Paulo aí que teve um mal súbito, ele tava treinando, né? Fazendo, na verdade, as preparações físicas para pré-temporada do São Paulo. São Paulo sempre antecipa a pré-temporada no final do ano para já analisar os dados dos jogadores antes das férias. E aí é o que o São Paulo tava fazendo. Os caras estavam lá fazendo exercícios na bicicleta, né? Com o HIIT, famoso HIIT, não sei se vocês já ouviram falar, que você vai em aceleração, depois você diminui o ritmo. E aí, um desses momentos que o ritmo estava caindo, o Oscar acabou caindo e desmaiando. A sorte, né, se dá pra gente dizer assim, de uma situação tensa como essa, né, é que o Oscar estava sendo muito bem assistido, porque o São Paulo sempre convida médicos de fora para participar dessa fase da pré-temporada, né? Então você tinha vários médicos ali, cardiologistas do Albert Einstein, que puderam atendê-lo prontamente. O relatório atual do São Paulo diz que realmente o Oscar ele tá estável, né? Então tá bem depois de tudo que aconteceu. Com certeza o susto foi muito grande e agora com certeza ele, junto à família dele, vão avaliar se vale a pena continuar jogando futebol profissional, né? Porque é um esporte de alto nível e você não sabe, isso aconteceu num lugar completamente controlado. Num gramado de futebol ali, às vezes umas condições mais precárias, né? Jogando ali num lugar mais longínquo, a gente não sabe o que poderia ter acontecido com o Oscar, né, gente? O São Paulo já disse que vai prestar todo o apoio e se for a decisão do meia parar, que seja assim, né? É isso, esperemos que ele fique muito bem. Continuando, a gente fala um pouco aí sobre seleção brasileira, né? O Brasil tá treinando em Londres para os amistosos aí, primeiro contra Senegal e depois contra a Tunísia, se eu não me engano. O Brasil que tá, o Ancelotti tentando definir a sua equipe. A gente tem aí algumas novidades, como é o caso do Vitor Roque, né? Cara, a seleção brasileira ela tá num momento estranho, né? Porque não dá pra gente saber realmente o que o Brasil consegue com o time atual. A gente tem alguns jogadores importantes, como o Rodrigo, o Vini, né? Lucas Paquetá, todos de volta. Mas ainda assim, o Brasil não tem uma cara, né? É muito difícil você ver o Brasil junto de seleções do primeiro bloco. Espanha, França, né? Até Portugal nesse momento. Mas o Brasil com certeza tem muito recurso. É, Muita gente ainda falando do nome do Neymar na seleção brasileira, eu acho algo cada vez mais improvável, não pelo talento que o Neymar tem, mas por todo o redor dele, né? Vamos ver como vai estar na época ali da Copa, porque Copa é muito momento, é claro, você vai ter um time criado pelo Ancelotti, uma espinha dorsal, mas basicamente ele vai levar o time que ele imagina na cabeça dele, né? E tem que ver se o Neymar vai estar dentro disso. Para qualquer técnico, o cara como o Neymar com certeza faria parte dos planos, mas o Neymar bem, né? Minimamente bem. Pra gente entrar em outro assunto de outro jogador que não está minimamente bem, a gente precisa falar do Endrick, né, rapaziada? O Endrick, ele que não vem sendo nada utilizado pelo Xabi Alonso, já era pouquíssimo utilizado pelo Ancelotti, né, na temporada passada, mas agora com o Xabi Alonso é próximo de zero, né? As participações dele nessa temporada realmente são nulas. Com certeza a última opção de ataque do Real Madrid, o que com certeza não estava nos planos do Endrick, ainda mais no ano de Copa do Mundo, né, de pré-Copa do Mundo. O Endrick com certeza tem uma concorrência muito grande, porque o titular da vaga é somente Kylian Mbappé, um dos maiores centroavantes do mundo, né? Difícil se concorrer com o Mbappé, ainda mais porque o estilo do Endrick é muito parecido com o do Mbappé, né? Não de recurso técnico, mas de explosão, força, velocidade. O Endrick tem essas características e joga na mesma faixa ali, né? Entre o lateral e o primeiro zagueiro aqui. Não é um cara que joga fixo ali, como é o caso do garotinho ali, o Gonçalo, né? Que apareceu no Mundial de Clubes pelo Real Madrid. Então o Endrick está numa situação complicada e cada vez mais forte fica a possibilidade dele ir de empréstimo para o Lyon. Então ele iria agora, a janela que se abre no final do ano, iria para ficar até o final da temporada. Então até o meio do ano antes da Copa do Mundo. Acho que é uma boa. O Lyon não é um time que briga por grandes coisas, né? Mas o Endrick com certeza pode mudar o patamar do time, se ele é esse jogador que todo mundo espera que ele seja. Se realmente for para ser mais um, ele vai chegar lá e não vai conseguir mudar nada. Mas pelo menos, se ele for o cara que a gente sabe que ele tem potencial para ser,
ele com certeza vai mudar um time que não tem grandes recursos, como é o caso do Lyon. Então fica aí uma atenção. Claro que haviam possibilidades, a gente imagina melhores, né? Mas é o que se apresenta para o Endrick nesse momento. Muito pela questão dele não estar sendo mostrado, né? É um jogador do Real Madrid, um jogador que teve um grande momento ali no Palmeiras, na seleção brasileira, até com o Dorival, mas ele infelizmente pegou um timing ruim, eu acho, para entrar nesse Real Madrid. Então realmente uma possibilidade de empréstimo talvez seria positiva para o atacante brasileiro, né? E você, o que acha? Acho que o Endrick tem que manter a esperança do sonho dele de ficar no Real Madrid, o que pode acontecer ele mesmo sendo emprestado, né? Porque ele ainda pertencerá ao Real Madrid. Se jogar muito lá no Lyon, ele pode com certeza voltar. Ou se o Endrick realmente tem que mudar os seus planos e pensar no futuro na Europa, ou até mesmo voltar para o Brasil para esse curto período pré-Copa, né? Deixa aí a sua opinião nos comentários, belezinha? Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.